As Aventuras de Bia e Gino, de Débora Duarte da Silva Bastos. Publicação, Revista Diadema Real. Conhecendo nossa história. Sentados à mesa do jantar enquanto esperavam a mãe trazer a sobremesa, Gino disse ao pai: "Hoje tive aula de história na escola e a professora falou que na próxima aula aprenderemos sobre uma tal reforma protestante que aconteceu na Europa há quase 500 anos. Então ela disse que eu, sendo evangélico, já deveria saber. Fiquei boiando. O senhor sabe me explicar o que foi isso?" "Claro, filho. Foi quando as igrejas evangélicas surgiram, diferentes da Igreja Católica. Vamos conversar sobre isso." Após a sobremesa, todos se sentaram no sofá da sala e o pai, abrindo seu laptop, disse: "Tudo começou com um menino chamado Martinho Lutero." Bia logo ficou curiosa. "Com um menino? Como assim? As igrejas evangélicas surgiram com um menino?" Enquanto ajeitava um cobertor sobre as pernas dos meninos, naquele dia frio de julho, a mãe respondeu sorrindo: "Claro, afinal toda pessoa já foi criança um dia, ué." "Tá bom, mamãe, mas o que fez esse Martinho Lutero?" quis logo saber Gino. "Olhem, crianças, o que achei sobre ele", disse o pai, abrindo um site no computador. "Diz aqui que ele nasceu na Alemanha no dia 10 de novembro de 1483. Era filho de um camponês católico e teve uma educação muito rígida. O menino Lutero aprendeu, entre outras coisas, a orar aos santos, a realizar boas obras e a reverenciar o Papa e a Igreja. Aos 5 anos, Lutero começou a estudar latim em uma escola local e, aos 12 anos, tornou-se aluno de uma escola religiosa. Em 1505, recebeu o grau de mestre em artes na Universidade de Erfurt e, em 1505, começou a estudar direito. Pouco tempo após iniciar seus estudos em direito, Lutero resolveu tornar-se monge e entrou em um mosteiro. A sua ordenação como padre foi em 1507 e, em seguida, deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Com os olhos arregalados, Gino comentou: "Puxa, ele estudava pra caramba, hein?" "Sim, filho. Para um filho de pessoas simples, Lutero realmente foi muito esforçado", diz a mãe. Ainda pesquisando na internet, o pai continua. Aqui diz que, apesar de ser tão estudado, após certa idade, Lutero começou a sentir uma angústia por causa de uma pergunta que sempre se fazia: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Por causa do que havia aprendido em seus estudos, procurou resposta e paz através de boas obras, incluindo jejuns e autoflagelação. Porém, seu sentimento de incapacidade para sentir paz diante de Deus continuou incomodando seu coração, e ele foi ficando desesperado por causa disso. Um dia, Lutero encontrou a resposta certa quando leu na Bíblia que não há como alguém merecer o favor de Deus por causa de alguma coisa que faz, que a única forma de alguém obter o favor de Deus é através da fé em Cristo Jesus, que é através da fé em Jesus que os pecados são perdoados por Deus. Lutero escreveu o seguinte após ler Romanos 3:28. "Eu considero a Escritura Sagrada de maneira diferente e tornei-me alegre como que renascido, sim, como se tivesse entrado pelos portais abertos do próprio paraíso." Gino saiu atropeladamente da sala para buscar sua Bíblia e voltou para mostrar a todos o versículo que havia aprendido no domingo anterior na escola bíblica dominical. "Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie." Efésios 2, 8 e 9. A professora da sala de juniores explicou que não é o que fazemos que nos faz ganhar a salvação, e que o que nos dá a salvação é o que Jesus fez por nós, morrendo em nosso lugar. Ela diz que se tivermos fé que o que ele fez é suficiente para nos salvar e recebermos esse presente que ele nos oferece de graça, podemos ser salvos. "Muito bem, filho", disse a mãe. "Você entendeu direitinho e eu sei que até já orou recebendo a salvação em Jesus, assim como a Bia também fez isso há alguns dias."
É uma bênção vocês aprenderem sobre isso aqui em casa e em nossa igreja e termos a Bíblia para estudarmos e entendermos as coisas de Deus. Mas no tempo de Lutero não era bem assim. Só existiam Bíblias nos conventos e mosteiros e só os religiosos podiam ler a palavra de Deus. E, infelizmente, todas as igrejas não ensinavam do jeito que sua professora ensinou. E como era ensinado nas igrejas sobre a salvação? Quis saber Bia. O pai então continuou explicando. A igreja da época costumava dizer que algumas pessoas tinham mais condições de serem salvas, mais méritos do que precisavam. Por isso, o mérito extra dessas pessoas poderia ser transferido, especialmente através do pagamento de dinheiro, de rezas, de missas e de sacrifícios, para ajudar pessoas cuja salvação era duvidosa. Lutero lutou contra essa prática que era chamada de indulgência. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou uma lista de críticas que se tornaram conhecidas como 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Elas eram um protesto contra os abusos dos ensinos da igreja, bem diferentes do que a Bíblia ensinava. E como foi a reação dos padres e da igreja, papai? Perguntou Gino. Bem, os padres e até o Papa ficaram com muita raiva de Lutero e ordenaram que ele se apresentasse em Roma para responder às acusações de heresia. Geralmente, os hereges eram mortos. Sabendo do caso, um príncipe da Saxônia chamado Frederico insistiu para que o julgamento de Lutero fosse realizado em solo alemão e não em Roma. Lutero se recusou a mudar de opinião. Com medo de ser preso, ele fugiu, mas as ideias de Lutero logo foram adotadas por pessoas em todas as regiões da Alemanha e mesmo fora dela. Lutero foi excomungado em janeiro de 1521 e foi aí que surgiu a Igreja dos Protestantes, daqueles que se juntaram a Lutero para protestar contra os ensinamentos errados sobre o Evangelho da Salvação. Hoje, os protestantes são chamados de evangélicos. E o que aconteceu com Lutero, papai? Perguntou Bia. Em junho de 1525, Lutero casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira. Os dois tiveram 6 filhos e abrigaram 11 órfãos. Lutero publicou cerca de 400 obras durante a sua vida, incluindo comentários bíblicos, catecismos, sermões e tratados. Também escreveu hinos para a igreja. Um deles até é cantado em nossa igreja. Castelo forte é nosso Deus. Já ouviram? É que quando fugiu para ser morto pelo Papa, ele ficou escondido em um castelo e então se lembrou de que o castelo mais forte para proteger qualquer pessoa é Deus. Enquanto a mãe dobrava o cobertor e o pai fechava o laptop, Gino fechou sua Bíblia e falou pensativo. Ainda bem que Deus ajudou o Lutero a entender o que ele realmente escreveu na Bíblia e a lutar para que outros pudessem entender isso também. Imagina se a gente ainda precisasse pagar para tentar ganhar a salvação. Obrigado, papai, pela aula extra de histórias. Quero dizer, da nossa história, não é?